terceira temporada de um dos melhores animes de todos os tempos começou. O episódio 1 foi simplesmente maravilhoso, super reflexivo e eu me identifiquei demais com o próprio Mob. Acredito que você também deve ter se identificado em algum momento e nós vamos comentar tudo isso nesse vídeo sobre o episódio número 1 de Mob Psycho 100, terceira temporada. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos comentar sobre o episódio número 1 de Mob Psycho 100, terceira temporada. Primeiramente eu gostaria de dizer pra vocês que Mob é um dos meus animes favoritos, principalmente porque ele não só traz uma grande animação, uma grande história, mas também como puras e exatas reflexões sobre a minha própria vida através do que a gente vai vendo, do que o Mob vai vivendo. Mesmo o Mob tendo ali os seus 14, 15, nem lembro qual a idade dele mais ou menos, mas mesmo ele ainda sendo muito novinho, ele traz muitos ensinamentos mesmo para pessoas que têm 30, 40, 20, não importa a idade, simplesmente Mob é incrível. E é com esse início que eu já agradeço para todo mundo que tá deixando aquele like aí, que tá compartilhando os vídeos aí do canal e principalmente quem tá comentando. E quem tá se inscrevendo, claro, seja bem-vindo ao canal do Mano Joe. Agora sem mais enrolação, depois de eu agradecer por vocês terem feito isso por mim e terem apoiado o canal, vamos comentar como que foi esse episódio, gente. Primeiramente eu assisti dublado e tá sendo simulpub a dublagem, ou seja, sai em japonês também sai com a dublagem em português e eu adoro a dublagem porque eu assisti o primeiro e o segundo dublado e agora eu tô podendo ver em simulpub, cara, isso é incrível, tomara que os outros animes também venham assim. E bom gente, nessa terceira temporada nós vamos começar com uma grande decisão para o Mob, simplesmente porque chega naquela fase da vida onde os alunos têm que escolher qual vai ser o seu futuro e já começar a se preparar. É claro que a gente não tem muito isso aqui no Brasil, pelo menos não em escolas públicas. Normalmente a gente tem um pouquinho mais disso em escolas particulares, onde o ensino costuma ser mais focado para já te levar para uma faculdade. Mas o Shigeo ele se encontra em dúvida sobre o que fazer. Enquanto todo mundo ali tem mais ou menos uma ideia, como os caras da musculação, a menina que o próprio Mob gosta, né? Ele fica até se imaginando em ir para a mesma escola que ela. Só que ele precisa escolher algo que ele goste, ele quer saber o que ele quer pro futuro. E aí ele começa a ver que ele não tem ideia do que ele quer para o futuro. E mano, nessa parte do episódio eu já comecei a me identificar, porque hoje, nesse exato momento, eu mesmo não sei que carreira eu deveria seguir. Tô falando isso de forma sincera, gente. Porque fazendo aqui os vídeos pro YouTube, eu sinto que eu sirvo mais para o mundo das artes, é algo que eu gosto, algo como publicidade, psicologia, reflexões, coisas assim um pouquinho mais humanas do que necessariamente a área contábil, que é a área onde eu trabalho. Coisas menos burocráticas, coisas mais livres, essa é a minha vontade, eu comecei a me conhecer um pouquinho mais. Só que a gente ainda fica na dúvida sobre o que fazer, porque o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa, e o próprio Serizawa, né, que é um dos caras que trabalham ali para a companhia do Rengen, quer dizer, pro escritório do Rengen, ele se sente da mesma forma, e detalhe, ele tem mais ou menos a mesma idade que eu, por volta dos 30 anos, e não conquistou nada, não conseguiu fazer nada, às vezes não casou e queria casar, às vezes não juntou dinheiro e queria juntar, queria ter a sua própria casa e não tem, e aí a gente começa a pensar, puta merda, o que eu tô fazendo aqui nessa bodega? E o episódio de Mob, ele consegue trazer isso pra gente através da história que o Mob vai ajudar, daquele velhinho do episódio que passou 50 anos da sua vida e não sabe o que ele tá fazendo da vida, como que ele pode prosseguir adiante. E esse episódio de Mob, ele vai nos mostrar que não importa a sua idade, é normal que você possa sentir essa confusão, mas que você pode também conhecer muitas coisas ainda e que nunca é tarde para reiniciar a sua vida. E é então que o Mob ele vai até conversar com o Rengen. O Rengen pensou que ele ia trabalhar com ele para sempre naquelas atividades paranormais. O Mob não sabia exatamente o que fazer. O Rengen não deu um grande conselho, porque também nem prestou muita atenção. Eles primeiro resolvem um caso que Mob voltou muito engraçado, como sempre, mas acho que a parte focal vai ficar mais pro final do episódio, quando a gente vai ter ali aquele velhinho, e o velhinho ele vai falar pra todo mundo, poxa, eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei o que eu fiz até agora, e muitas vezes, gente, eu me sinto assim, o que eu tô fazendo exatamente da minha vida? Até mesmo quando eu tô gravando aqui vídeos para o YouTube, pra vocês, assim, conversando com vocês, eu penso, puxa vida, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu sou um merda, meu irmão. Por que eu penso assim? Porque parece que você não conquistou nada. Às vezes você se diminui olhando para as outras pessoas, assim como o Mob começa a olhar
pra todo mundo tendo um objetivo e ele não, e o Mob olha e fala, puxa, todo mundo pensou em alguma coisa, todo mundo tem onde seguir, menos eu não sei pra onde que eu quero ir. E essa confusão é normal, mas a sociedade e as pessoas ao redor, indiretamente falando, fazem com que a nossa mente comece a pensar, puxa vida, meu, eu tô parado, eu estou estagnado, eu não sei o que fazer. E aí você começa não só a se sentir pra trás, mas também começa a se sentir muito mal, porque você vê que, poxa vida, mano, onde que eu estou? Pra onde que eu vou? Será que eu vou viver assim? Será que eu vou ser sempre dessa forma e a única coisa que vai crescer em mim vai ser a idade, como o próprio Mob fala pro Rengi no final do episódio? Porque se ele continuasse no escritório, seguindo aquela vida monótona, confortável, ele nunca iria descobrir as outras coisas da vida e as suas próprias vontades, o que ele gostaria de descobrir. E até um exemplo muito legal daquele professor que chega a conversar com o Mob é sobre que ele viajou, esse monte de coisa, que ele poderia ir para vários lugares, conhecer várias coisas e através disso conhecer o que de fato ele quer para sua vida, o que de fato ele quer seguir como carreira, o que de fato ele quer fazer para sua vida e o que ele gosta. Essa conversa do professor foi muito importante porque enquanto eu tava me vendo ali no Mob todo confuso, sem saber o que fazer, e com medo de arriscar, porque às vezes você também pensa no que você quer fazer, mas você tem medo de arriscar, porque será que eu vou dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Então essas dúvidas correlacionam ali na cabeça do Mob até eles resolverem o problema do velhinho, mas depois de resolver os problemas lá do velhinho, eles não resolveram os próprios, então o Mob ainda continua confuso, mas a conversa com o Rengi no final das contas, o Rengi joga aquele discurso perfeito, cara, mostrando que mesmo ele, quando abriu aquele negócio, ele tava cansado daquele emprego onde ele tava, resolveu arriscar, não sabia o que fazer, mas ele conheceu uma pessoa muito importante nesse caminho, e essa pessoa mudou tudo na vida dele. Se ele não tivesse tomado essa atitude de sair daquele emprego e criar o seu próprio escritório, mesmo se dando mal, mesmo com dúvidas, mesmo sem saber se é aquilo que ele realmente queria fazer pelo resto da sua vida, ou pelo menos durante parte da sua vida, ele nunca teria conhecido o Shigeo Kageyama. Então, gente, eu achei simplesmente sensacional, porque a nossa vida é feita desses momentos. E foi graças, por exemplo, à minha psicóloga que eu resolvi criar um canal aqui. Então, correlacionou muito com o que eu tô pensando, com o que eu tô pensando em fazer. Às vezes até de sair do meu próprio emprego, arriscar tudo, talvez, tentar morar no Japão, quem sabe se eu conseguir, ou então me dedicar pro canal, me dedicar pra edição de vídeos, mesmo editando vídeo de outras pessoas, fazendo thumb para as outras pessoas, descobrindo as coisas na arte através também da música, coisas que eu gosto de fato e conseguir viver disso. E é isso que o Rengen fala pro Mob no final do episódio. O que importa no final é o que você quer fazer, você não precisa escolher exatamente um trabalho, mas você precisa escolher alguma coisa que você goste de fazer. Você precisa escolher a sua própria vida, o seu próprio modo de viver. E aquela parte não só emocionou o Mob, também como me deixou muito feliz. Além do que o Mob foi embora e não terminou o expediente, foi muito engraçado essa parte. Gente, foi simplesmente sensacional essa volta de Mob, me deixou muito reflexivo. Essa parte de escolher carreira, esse monte de coisa, velho, bate diretamente no meu peito, é uma coisa que eu fico pensando e às vezes eu tenho medo de tomar uma atitude ou outra, e algumas que eu tomei, assim, que eu fui pra frente, como comprar coisas pra fazer um cosplay que eu sempre tive vontade, abrir um canal no YouTube, conversar com vocês, isso daí são coisas que eu já conquistei, mas eu quero conquistar ainda muito mais, porque essas são as provas de que eu quebrei muitas vezes preconceitos que eu tinha dentro de mim, mas não só isso, mas como eu também quebrei o medo que eu tinha de seguir em frente. Então, cara, simplesmente um episódio sensacional de Mob. Eu sei que eu não falei dele certinho aqui, mas eu acredito que essa reflexão foi o que mais me tocou no episódio e eu gostaria de saber o que vocês acharam, até porque vocês assistiram tudo. Se eu explicar tudo o que aconteceu no episódio, não tem tanta graça. Então eu quero saber o que vocês acharam, porque o Mano Joe aqui tá vazando. Até o próximo vídeo, até o próximo episódio de Mob e fui!